tu vai estourar, tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma, mas vai ser tarde demais. Eu vou levar tua alma meia-noite, encarnarei no teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Que nojo! Assim, eu sempre fui muito admirador de Caveira. Eu adoro Caveira mesmo. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de Re:Zero, episódios 9 ao 15. Antes de mais nada, dá uma passada lá no Crunchyroll, serviço de streaming exclusivo de animes, totalmente legendado em português. O Re:Zero tá disponível lá, você inclusive pode assistir ele simultâneo com o Japão. Também não esquece de dar uma conferida no site da Rede Tsuzuku, diversos artigos, além de outros canais muito bons relacionados a animes e a cultura oriental. E também dá uma passada no Imanbox, site especializado na venda de bottoms, diversos modelos, além do que você pode personalizar o seu próprio bottom. É muito legal, muito sensacional. O dono da loja é meu brother e em breve ele também vai estar disponibilizando bottoms de animes muito sensacionais, muito legais, que farão o seu coração trepidar de emoção. Que demais! Bom, então sem mais demoras, vamos lá que o bagulho foi muito foda. É foda pra caralho. Bom, continuando os acontecimentos de Re:Zero, nós temos nosso querido amigo Subaru, menino sapeca, menino transante. O senhor tem toda a razão. Esse moleque é foda. Finalmente desvendando quem teria ele amaldiçoado. Seria Satanás? Seria Lady Gaga? Que coisa absurda. O que acabou causando sua morte nos episódios anteriores. E tudo acabou sendo obra de um cachorro que havia lhe mordido enquanto ele visitava a vila. Esse cachorro não é um cachorro comum, obviamente, faz parte de uma espécie de espíritos malignos ali conhecidos como Maju. E não é aquela Maju que o Japa comia não, tá? Que deselegante. Totalmente deselegante. Então a gente tem nesses episódios todo o enfrentamento contra estes Majus para poder, enfim, tirar o mal que está causando grande dor e agonia a nosso amiguinho Subaru. Essa sequência de 3 episódios ela serviu principalmente para engrandecer as gêmeas Ren e Han, principalmente a Ren. As duas que são de um clã de demônios foram muito bem exploradas nesses episódios, e a Ren, que acabou mostrando todo o seu poder ali, ela que acaba tendo umas sequências de luta muito fodas mesmo. E como eu falei, o que a gente vê aqui é um estreitamento na relação dela com o Subaru, inclusive colocando um possível novo rumo no que diz respeito ao romance aqui da série, mas disso eu até falo um pouco mais pra frente. O Subaru acaba salvando a vida da Ren, esse fato que acaba aumentando a admiração dela por ele, porque ele é alguém que é tão fraco, acabou arriscando a vida para salvar dela. Isso que acabou fazendo com que ele sofresse inúmeras maldições, tendo em vista que os Majus conseguem amaldiçoar uma pessoa simplesmente tocando nele, né? Então os Majus estão transformados ali em lobos, demônios selvagens do inferno, né? Acabam mordendo ele que são uma porra. E lembrando apenas que a primeira maldição havia sido desfeita pela Beatrice, só que agora, devido à quantidade, não poderia ser desfeita. Só com os poderes que a Beatrice tem, apenas matando todos esses Majus, eles conseguiriam desfazer a maldição. Existe uma certa suspeita em um determinado momento do episódio que talvez esses Majus seriam obra da Elsa, aquela caçadora de tripas e de estômagos lá que apareceu nos episódios anteriores também. Tá? A parte bacana sobre essa sequência é que a série começa a brincar com a condição do Subaru sempre morrer, o que nos leva por diversas vezes a achar que o rapaz morreu mais uma vez. Só que agora, devido a toda a experiência passada do Subaru, ele se encontra muito mais calejado do que das vezes anteriores, o que leva o personagem a agir com muito mais naturalidade quando se vê numa situação de morte. Mais uma vez a gente tem a Ren virado na gota ali, se atirando no meio dos Maju pra matar eles, demonstrando que além de uma personalidade interessante, ela é sim uma mulher muito forte, que é o que aliás a gente tem bastante aqui em Re:Zero, um anime teoricamente voltado pro público masculino, porém com um número de personagens femininos muito fortes. Seja força de combate, né, força física, como no caso da Ren, ou a Elsa, ou até mesmo como no caso da Emilia e da Priscila, que possuem na inteligência e liderança a sua força. Também se a gente levar em conta que só a Elsa ali, devido aos seus trajes, acaba possuindo realmente um grande apelo sexual. Mas isso é algo que a personagem utiliza para sedução, para atrair as suas presas, né? Sendo assim injustificável o porquê de tamanha volúpia e gostosura para personagem, né? Bem gostosa.
Sinceramente, reclamar que a Elsa é sexualizada seria como reclamar que a luxúria do Fullmetal Alchemist também é. Levando em conta que no contexto das personagens, elas usam o sexo, ou a sexualidade, como arma para atrair suas vítimas, ludibriar suas vítimas também, né? E além disso, o próprio Subaru, que é um homem, sendo o protagonista da série, é de fato mais fraco. Você é um bosta! Hello, darkness, my old friend. Tanto física quanto mentalmente, como a gente vê nessa sequência de episódios, inclusive. O que acaba sendo o ponto mais forte do Subaru mesmo é a tenacidade e perseverança. Faz ele conseguir as coisas que ele quer. Eu tô comentando isso porque teve uma ligeira polêmica aqui no YouTube, né? Muitos canais do YouTube questionando sobre o machismo nos animes e generalizando, toda generalização é burra, dizendo que a mulher não é bem representada nos animes. Essas pessoas que usaram esse argumento, eu sinceramente convido elas a assistir o Re:Zero, um anime que é voltado pro público masculino, em que a gente tem pelo menos 5 personagens femininas muito fortes, muito expressivas e que não são sexualizadas. Re:Zero é uma série recente, tá? E demonstra que a mentalidade dos autores talvez esteja mudando, né? E eu acredito que isso seja uma coisa boa. Obviamente existiu machismo nos animes muito forte no passado, mas é uma coisa que já vem mudando há anos, né? E a Re:Zero é uma das séries que vem para provar isso. Enfim. Desabafos à parte, a gente tem então uma explicação da história das gêmeas, né, em que a gente vê a Han sendo muito mais superior a Rain desde seu nascimento, mas devido à perda do seu chifre causado por uma seita, que é mais tarde revelado sendo a seita que cultua a bruxa, a Rain acabou se tornando muito mais fraca do que sua irmã. Eu achei muito legal a maneira de como a inveja em si, esse sentimento foi abordado na série, porque a Rain ela se sente muito inferiorizada em relação a Rain, isso desde pequena. Tanto que quando ela vê a irmã perdendo o chifre, aquilo acabou deixando ela feliz, né? Apesar de ser uma coisa ruim, causou felicidade pra ela, né? Porque ela não seria mais inferiorizada, teoricamente. Lembrando que a Ran era sempre muito mais exaltada que ela, devido ao seu poder superior e tudo mais, por ela realmente ser um prodígio, e a Rain não. Com o passar dos anos, isso acabou causando muito mal a ela, fazendo com que ela se culpasse por ter sentido aquilo por alguém que ela amava tanto. A direção da cena foi muito boa nessa parte, por focar na boca da Rain, a fotografia mesmo da cena, né? Porque fazendo isso, eles acabam reforçando o quanto esse sentimento de inveja, ele é egoísta, colocando apenas aquilo que você sente como prioridade. Ou seja, mostrando quão doentio foi a Rain ter sorrido, pensando apenas em como aquilo foi bom pra ela, né, se esquecendo da dor da sua irmã e até mesmo que seus pais haviam sido mortos naquela ocasião. No final das contas, graças à ajuda providencial do Roswaal, que mata tudo ali... todos os Maju ali, taca o foda-se na galera, acaba por sua vez retirando as maldições do Subaru. E não antes disso a gente tem a cena em que o Subaru demonstra possuir um saco roxo, partindo pra cima do Maju Master ali, uma sequência que ficou muito legal mesmo, demonstrando aqui a característica mais marcante do personagem, sua capacidade de pensar primeiro nos outros, antes de pensar em si mesmo. Não é brinquedo não, ó. O senhor tem toda a razão. Esse moleque é foda. E é uma coisa que já foi mostrada anteriormente nos episódios passados, enfim. Uma coisa que apareceu nos episódios anteriores é que o reino de Lugúnica passa por uma situação política delicada com o sumiço de seu regente, o que leva 5 sucessoras a serem convocadas para uma reunião na capital do reino. Alguns novos personagens aparecem aqui, tendo um destaque especial para Priscila, que é uma das candidatas à sucessão do trono, além do Julius, né? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Tem uma pequena rixa ali com o Subaru devido a um ciúminho que o rapaz começa a nutrir pela Emília. Todos esses novos personagens têm suas personalidades brevemente bem definidas, o que provavelmente vai ser explorado futuramente aqui na série. Ou seja, eles utilizam esse artifício apenas para que a gente não tenha uma aparição vazia de cada um desses novos personagens, tá? Fazendo com que a gente grave bem na memória cada um deles. Como, por exemplo, a Priscila, que demonstra ser alguém de uma arrogância extrema e parece ter sido criada com um mimo, né, cheio de riqueza à sua volta e tudo mais. A exemplo disso, temos a cena em que ela não reconhece uma fruta, porque ela sempre tinha visto essa fruta descascada, ou seja, ela sempre teve criados para fazer tudo para ela. Ela demonstra se sentir superior a todo mundo, mas parece ser algo superficial, porque, na verdade, tudo foi dado de mão beijada para ela, por ela possuir uma posição social, né, uma posição de riqueza superior às outras pessoas. Sou rica! Eu sou rica! A cena-chave dessa sequência ocorre quando o Subaru, tomado ali pelos ciúmes e um pouco de sentimento de proteção exagerado em relação a Emília, que ele tem também, tá? Ele acaba interferindo na reunião e começa com suas habituais bravatas, né? Ai, menino sapeca da porra, né? Falando que ele era um cavaleiro e ia proteger a Emília, não sei o que tem. Apenas destacando que a Emília, durante essa reunião, acabou sofrendo diversos ataques por ela ser muito parecida com a bruxa da inveja, que é uma coisa que também já foi apontado muitas vezes aqui na série, a semelhança que ela teria com a bruxa da inveja, por
ambas serem meia-elfas de cabelos prateados. Vale ressaltar também que o Subaru entrou meio que na malandragem e com a forcinha da Priscila na reunião, porque a Emília tentava proteger ele por saber as limitações que ele tem. O resultado de tudo isso leva o Subaru a tomar uma surra de pau mole ali do Julius, porque ele se sentiu ofendido e com razão das merdas que o Subaru acabou falando ali. E a seguir a gente tem a cena em que o Subaru discute com a Emília. É bem legal porque acaba servindo para reafirmar tudo que eu falei sobre a Emília ser uma mulher forte. Ser uma mulher de liderança ali, né? Porque durante toda a construção das cenas que levaram a reunião para nomear as 5 sucessoras ao trono, a gente vê a Emília tentando blindar o Subaru ali, evitando que ele participasse da reunião. E tem uma frase que ela fala, inclusive, que define bem a situação. Você se esforça demais para as coisas darem certo. Trocando em miúdos ali, ele acaba tentando fazer a coisa certa, mesmo não sabendo como fazer e nem tendo a possibilidade de fazer. Porque na cabeça do Subaru ele tinha que proteger a Emília a todo custo. Mas em nenhum momento ele se ligou que a Emília não precisava da proteção dele. Mas sim, ele precisava da proteção dela. E o Subaru acaba cagando no pau ali, falando um monte de bosta, falando que não devia pra coitada da menina. Tudo vai por água abaixo ali, enfim, eles acabam brigando, a Emília meio que não quer ver mais a cara dele, enfim. O Subaru fez merda, né? Só que a cena em si, além de ser tocante, ficou bem legal exatamente por isso, né? Porque mostra o quão valorosa a Emília é e o quão forte ela é. Além dos fatos citados, algumas coisas também devem ser destacadas que aconteceram, também agregam a importância da cena. Como, por exemplo, o Roswell dizendo que vai matar o dragão. Lembrando que aparentemente a nova regente do reino, após assumir seu papel de rainha, tem que guiar o povo para enfrentar esse tal desse dragão, né? E é uma coisa que traria o Roswell pra trama, já que ele deve ter algum passado ali com esse tal desse dragão ali, provavelmente alguma vingança, alguma coisa do tipo, não deve fugir muito disso. E além disso teve uma pontinha que estava solta amarrada, né? Foi a inserção da Felt, a mesma que havia roubado o brasão da Emília anteriormente para vender para Elsa, e ela é colocada ali como uma das sucessoras. Obviamente deve existir alguma coisa oculta em relação a isso, que envolve ali o Reinhardt, que é o cavaleiro que colocou ela nessa disputa também, enfim. Não é só com o decorrer da série pra gente saber também. Bom, e devido a todo o preconceito que se tem por causa da Emília ser muito parecida ali com a bruxa, eram esperadas retaliações ao Lord Roswell por ele apoiar a candidatura dela. A rainha acaba sentindo, através da clara evidência da Ran, que existe uma movimentação suspeita nos arredores da mansão. Lembrando que o Subaru se encontrava na mansão da Crush, que é uma das candidatas ao trono, a pedido da própria Emília, para que Ferris, que é o cavaleiro a serviço da Crush, tratasse o Subaru ali, porque ele estava ainda muito debilitado depois de tudo que aconteceu. E aí que a vaca começa a ir pro brejo, né? A bosta começa a se espalhar a porra toda. Caralho, né? Bom, com o intuito de proteger o Subaru, a Ren faz o mesmo tratamento que o Ferris estava fazendo nele. E nessa cena a gente acaba tendo uma certeza ali dos sentimentos dela pelo Subaru. E ela faz isso para que ele adormecesse e assim ela fosse sozinha pra mansão para tentar proteger todo mundo ali, né? Pra tentar salvar a porra toda. E essa é uma sequência de cenas bem impactantes. Quando o Subaru finalmente chega na vila e vê todo mundo morto, inclusive as crianças ali, que ele criou um pequeno laço com elas, né? Ficou realmente muito chocante. Vale ressaltar que antes do Subaru chegar na vila, ele se encontrou com os assassinos e é um ponto interessante que eles não o atacam. Que isso, juntamente com alguns acontecimentos anteriores, é um fato que acaba também ligando o Subaru à bruxa da inveja, ou seja, o fato dele não conseguir falar que ele tem esses retornos do tempo ou essas premonições, mas enfim, alguma coisa com a bruxa da inveja o Subaru tem. E tudo isso, todas essas sequências, elas são levadas em um clima de tensão absurdo, que vai intercalar na cena dos acontecimentos anteriores, enquanto é mostrado o Subaru caminhando ali meio que sem acreditar no que ele vê, a toda a tragédia que ele está presenciando. E aliado a isso, a trilha sonora dá um ar meio que claustrofóbico à cena. A música em si é Theater D, do grupo Meteoroid, que é o mesmo que fez a música de encerramento anterior, e é o responsável pela nova música de abertura da série, que é o Paradisus Paradoxum. A cereja do bolo da cena é ele encontrar o corpo da Ren ali com uma adaga cravada nas costas, coisa leve, mas nada demais. Finalizando o episódio com o Subaru soluçando ali, chega a dar agonia essa cena, enfim, apaga tudo, só fica ali o nome do episódio, né? E ele soluçando ali em desespero. O cara ficou realmente bem perturbador, essa parte ficou bem embaçado mesmo.
Por a gente ter aqui um anime que não tem muitos freios em relação à censura, toda a verdade passada na cena é muito mais crível. Isso se vale devido à brutalidade que a cena em si passa. É uma coisa que me dá praticamente a certeza de que censurar é algo que, querendo ou não, acaba matando o impacto de muitas séries. Se a gente for pegar, por exemplo, o Jojo Bizarre Adventure, que tem muita censura. No meu entendimento, é muito mais inteligente e benéfico para ambas as partes que exista uma classificação etária e que nesse ponto sim exista um rigor, né? Não em limitar a criatividade do autor e dos criadores da série, porque eu acho que isso realmente não faz bem para a série. Coloca uma classificação etária lá, já tira um pouco a responsabilidade dos criadores em ficar policiando quem vai assistir ou não. Se uma criança estiver assistindo uma série que não é para classificação etária dela, infelizmente aí ficam os responsáveis legais da criança em policiar isso. E a gente acaba tendo então a primeira morte do Subaru em muito tempo. No céu tem pão e morreu. Não antes da série fazer com que a gente se preocupe com a vida da Emília e além dos outros membros da mansão, sendo que após encontrar o corpo da Run juntamente com uma das meninas da vila, né, tudo ali muito leve, muito tranquilo, né, só tem um pouquinho de sadismo na cena, né, mostrar os cadáveres, coisa leve. Chega disso. Aparecem alguns rastros de sangue ali, juntamente com os apetrechos da Emília caídos no chão. É meio que para dar a entender que ela sofreu alguma violência, tá? Mas também dá uma esperança de que ela não tenha morrido nesse ataque. E muito disso vem do fato de que o corredor que leva à sala da Beatrice estava totalmente congelado, sendo que o Subaru morre nessa parte, tá? Ele acaba morrendo congelado ali. Faleceu. Ou seja, existe uma possibilidade de que mesmo caso o Subaru não consiga alterar os fatos, a Emília tenha se salvado de alguma maneira. Mas além disso, uma dúvida que ficou pra mim é onde estaria o Roswell nessa hora. E se a gente levar em conta de que ele aparenta ser um dos magos mais poderosos aqui do universo de Re:Zero, que os invasores aparentemente não seriam páreos para ele, acaba podendo abrir um precedente de que ele tem algum envolvimento nesse ataque. Talvez tentando eliminar os candidatos ao trono 1 a 1, enfim, né? É uma teoria que fica em aberto ali, né? Só abrindo um parênteses, eu começo a crer que esse poder do Subaru não tem relação com viagem no tempo, podendo até ser alguma coisa premonitória, mas com o decorrer da história pra gente saber, só com a revelação de fato do que é esse poder do Subaru e se realmente é o Subaru que é responsável por isso, com o andamento da série a gente vai saber. Mas enfim, quando ele retorna ali pra capital, ali pra sequência em que ele tá com a Ren, ali em frente à barraca, uma barraquinha de vendas ali, o Subaru dá tela azul, mano. Você dá a tela azul, cabeça do mano pifa, né? E infelizmente é algo compreensível se a gente considerar tudo que ele presenciou. Dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser aquele vlog que vocês pediram, esses... A Ren acaba cuidando dele e tudo mais, acaba indo levar ele pra mansão novamente, acaba tendo aquele mesmo pressentimento que é passado a ela pela irmã. E no mesmo lugar ali, basicamente, eles são abordados pelos adoradores da bruxa. Só que dessa vez, ao invés de só o Subaru, a Ren tava junto, e aí o pau fecha de uma maneira muito louca, né? A Ren de novo, mostrando que a bicha é virada na gota ali. E depois dos adoradores conseguirem capturar o Subaru, a gente é apresentado a um dos personagens mais filha da putas, e que em poucos acontecimentos conseguiu ficar no mesmo lugar do meu coraçãozinho, que era destinado ao inveja do Fullmetal Alchemist. E aqui a gente é apresentado a Betelgeuse. O Arauto da Preguiça, como ele se auto-intitula, possui uma personalidade realmente muito caótica, velho. O maluco é 13 das ideias, na boa. Muitas vezes quase que como um palhação bobo da corte, devido aos seus maneirismos excêntricos. Ele é um personagem que ele tem um papel muito claro pra mim. Ele veio pra ser odiado. E como que eles fizeram isso? Fazendo com que ele torturasse o protagonista da série e assassinasse de maneira brutal a Ren, que tentava ali resgatar o Subaru. O que me leva a uma coisa que eu praticamente falo em quase todos os vídeos aqui, né? É muito mais fácil você respeitar, e no caso aqui odiar, as atitudes de um personagem quando elas são mostradas. E aqui, mano, na boa, o bagulho foi pesado, é sério. Pesadão! Antes de mais nada, antes de que algum nerd erudito de plantão venha falar... Ah, mas eu já vi inúmeros animes muito mais violentos. Foda-se! A brutalidade aqui não tá na cena, que só a cena em si já é muito violenta. Mas além disso, a brutalidade dela tá em mostrar uma personagem querida que pouco a pouco foi construída uma relação dela com o Subaru de admiração e amor. É uma coisa que acontece com a Ren, mas por tabela aconteceu com quem tá assistindo também. Então meio que a gente ficou na pele da Ren enquanto ela criava esse laço com o Subaru, fazendo assim com que a gente também criasse um laço com o Subaru. E mostrar ela sendo morta de uma maneira tão violenta é algo que ficou pra mim semelhante, por exemplo, à morte da mãe do Eren, ali do Shingeki no Kyojin, ou mesmo as mortes que ocorreram ali no Eclipse em Berserk. Então é algo que agride diretamente o público
por estar mexendo mesmo com uma personagem que criou um laço forte com o espectador. E além da parte chocante, essa cena traz diversos dados para o andamento futuro da série. Como dito diversas vezes, a gente tem a figura mais odiada aqui no universo de Re:Zero, que é a Bruxa da Inveja. O Betelgeuse, como eu falei anteriormente, se intitula o Arauto da Preguiça, e além dele perguntar pro Subaru se o Subaru seria o Orgulho. Ou seja, a gente tem uma forte referência aos 7 pecados capitais, que provavelmente deva ser utilizado para talvez outros personagens. Além disso, o Betelgeuse se refere a um Lorde em um determinado momento da cena, né? O que também reforça a minha suspeita de que o Roswell está envolvido nessa treta ali de alguma maneira. Mas enfim, acabou ficando uma cena realmente muito impactante. Além da parte em que o Subaru aos berros ali, em desespero, dizendo que vai matar o Betelgeuse. Tomara que isso aconteça na boa. Palmas pro Yusuke Kobayashi, que é o dublador do personagem. Bom, pra finalizar esse show de horrores, a gente tem a Rain se arrastando ali até o Subaru, né, pra libertar ele, porque afinal a gente não tem mulher forte nos animes, né? Se isso não demonstra força e perseverança em uma mulher, eu não sei mais o que precisa ser feito pra demonstrar. E antes dela morrer, ela acaba dizendo que o ama, pra estreitar de vez o laço entre os dois personagens. Eu acho que, se não acontecer um romance entre os dois, eu acho que vai ser muita sacanagem, tá ligado? E tudo se encerra ali com o Subaru carregando o corpo da Rain e vendo a mesma cena dantesca de outrora, com algumas pequenas alterações ali e tal, por causa das mudanças ocorridas. E a gente termina o episódio com uma besta fera ali, o capeta talvez, eu desconfio que seja o próprio Satanás, Lúcifer, enfim, ele arrancando a cabeça do Subaru, final do episódio que rasga o coração da gente quase que como uma faca, né, mano? Eita porra, viu? Vai tomar no cu. Aliás, tem uma música mega depressiva. Se você não cortar os pulsos no final do episódio, não digo nada. Juntamente com os créditos subindo e a neve ali gradativamente cobrindo o corpo do Subaru. É uma cena maravilhosa, né? Alegria e felicidade no coração de todo mundo, né? Mas enfim, uma cena que foi realmente muito dramática, muito, muito boa mesmo. Eu gostei bastante. E vale ressaltar duas coisas aqui sobre essa sequência. Que na primeira vez que o Subaru voltou na mansão, não tava nevando. Que acaba dando a entender que dessa segunda vez eles levaram muito mais tempo pra chegar na mansão. O que acaba dando até uma esperança de que talvez todos possam conseguir sair vivos caso o Subaru chegue mais cedo na mansão, enfim. E o segundo ponto vem da voz que aparentemente vem desse monstro, que surge na mansão dizendo: durma assim como a minha filha. Tendo em vista a semelhança física que dizem que a Emília tem com a bruxa, e que muito provavelmente esse Satanás que apareceu aí seja a bruxa, dá pra ligar os pontos e acreditar que a Emília seja a filha da bruxa. E levando em conta que nesse momento apenas a Emília e a Beatriz eram as mulheres que estavam na mansão, vemos e convenhamos, é pouco provável de que a Beatriz seja a filha da bruxa, provavelmente a Emília seja a filha da bruxa, né? Isso se a gente também considerar de que esse monstro seja a bruxa, enfim. Tem muitos pontos de interrogação que precisam, obviamente, do desenvolvimento da trama pra gente ver o que é e o que não é. Eu não entendi nada, mas eu amei. Obviamente fica no campo da teoria ainda. Mas no final das contas, que bom que o Subaru morreu, né? Parece até estranho, mas aqui em Re:Zero a morte do Subaru acaba trazendo coisas boas. Como esperado, ele volta ali pra barraca de vendas na capital e se reencontra com a Rain. Um ponto só que vale destacar é que o nome desse episódio é A Face da Loucura. E o episódio em si acaba com um close no rosto do Subaru, da alusão ali é o nome do capítulo e tudo mais. Enfim, né, a gente teve um episódio, e eu não diria só o episódio 15, mas enfim, uma sequência de episódios muito boas mesmo, que reforça a qualidade da série. Todos muito bem dirigidos, muito foda, mas é isso aí. A Re:Zero é uma série que tem 25 episódios, vai ter 25 episódios, tá? Eu vou acompanhar até o fim essa birosca, porque tá da hora o bagulho. Bom, pra finalizar eu queria perguntar pra vocês, se vocês gostariam de ver o Re:Zero com mais frequência aqui no canal. Tem pelo menos mais 10 episódios pra falar. Deixa aí nos comentários. Além disso, também deixa nos comentários de onde você acha que vem os poderes de retroceder no tempo do Subaru. E se realmente são poderes de retroceder no tempo, né? Será que ele não tá vendo o futuro? Que dúvida cruel, muito doida que tá vindo aí, né? Além disso, a gente tem todo esse estreitamento entre o Subaru e a Rain. Você acha que existe a possibilidade de um romance entre os dois? Ou não? Você preferiria que a Emília ficasse junto com o Subaru no final do anime? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, não esquece de dar uma conferida lá no Crunchyroll, no site da rede de Suzuku e no Imanbox, para se você quiser comprar uns bottoms muito loucos, bottoms muito legais e bottoms sensuais. Pode pá que o bagulho é louco. Beleza, minha gente? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha maroto. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito. Se não tá no canal é só inscrever-se. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou. Tchau, tchau. Uhul!